Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, no 17º domingo do tempo comum, a liturgia se apresenta tão simples e ao mesmo tempo enriquecedora. Simples porque, em certa medida, é uma experiência comum da nossa vida cristã, do nosso cristianismo. De tal modo que, ao mesmo tempo, esta liturgia nos provoca a termos mais uma experiência profunda com Cristo Senhor. Com Cristo Senhor e também com aquele que é o nosso Pai, com aquele que habita nos céus, mas que ao mesmo tempo não é um Deus distante das nossas necessidades, diante da nossa vocação, da nossa condição humana. É por isso mesmo, meus amados, que a história da salvação é uma história contínua. Contínua porque Deus continuamente deseja a salvação do ser humano. Continuamente Deus quer que o homem viva e tenha vida em abundância. Que seja uma pessoa feliz, alguém que seja capaz de experimentar os bens eternos. Que seja aquele que Deus o convida a cear consigo. É por isso mesmo, meus amados, que hoje podemos ainda retornar ao domingo passado, em que nós experimentamos a dimensão de Marta e Maria. Marta como aquela, a mulher dos afazeres, a mulher que sempre está numa atividade contínua, de uma mulher que sempre está à disposição de preparar, lavar e organizar as coisas. Por outro lado, vimos também Maria, aquela que se colocou aos pés do Senhor, que encontrou diante do Mestre aquele que tinha palavras de vida eterna. Encontrou no Senhor aquele que de fato possuía palavras de salvação e de libertação, palavras de santidade, palavras de vida eterna, palavras que davam sentido à sua existência, ao seu jeito de ser
e de viver. De modo mais especial ainda, a liturgia hoje nos convida a olhar um pouco mais sobre a dimensão da intimidade com o Senhor. É esta experiência, meus amados, que faz o nosso pai na fé, Abraão. Ele que dialoga com Deus, percebendo que Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus sumamente bom, é um Deus que se compraz da miséria humana, que atém às necessidades do seu povo. Mesmo que o povo tenha ferido a aliança, mesmo que o povo tenha se afastado dos seus mandamentos, da lei da sua promessa, Deus ainda permanece fiel. E é na dimensão da intimidade com Deus que este homem justo e verdadeiro vai ao encontro do Pai. Vai ao encontro do Pai pedir-lhe, interceder por um povo infiel, para que seja capaz, para que Deus se compraza daquele povo e salve aquela nação. É dentro desta experiência, meus amados, de intercessão, que o próprio Jesus intensifica esta experiência, mostrando para nós que Deus pode ainda assim ser chamado de Pai, Abá, Papai. Por isso, meus amados, que São Paulo hoje, na segunda leitura aos Colossenses, nos diz que somos sepultados no batismo e resgatados por Ele. Resgatado por Ele, meus amados, a partir do batismo, não tão somente fomos inseridos no corpo de Cristo, a igreja, não tão somente os nossos pecados foram perdoados, mas também na ordem da graça, fomos tornados nação do Espírito Santo, filhos no Filho. E sendo filhos de Deus, diletos do Pai, nós podemos chamá-lo verdadeiramente como nosso Pai. E ter Deus como Pai é tê-lo como nosso protetor, tê-lo como nosso intercessor, aquele que nos acolhe, aquele que nos protege, aquele que quer o nosso bem, diante de qualquer situação, diante de qualquer circunstância. E reconhecer Deus como Pai é reconhecê-lo também como Santo. Sede santos como vosso Pai que está nos céus é santo. Levítico 19:2. E todo aquele que quer e pretende ser santo é convidado a participar da santidade de Deus. Não existe nenhum santo na história humana que não tenha experimentado a intimidade com o Senhor. Como nos diz o Papa Francisco, na Gaudete Exultate, o santo não é aquele que realiza grandes obras, mas é aquela pessoa que tem uma intimidade profunda com Cristo Senhor. É aquela pessoa que se dispõe de si mesma, que coloca-se em diálogo com aquele que mora na eternidade e ao mesmo tempo se faz tão próximo, tão íntimo de nós. É por isso mesmo, meus amados, que reconhecendo Deus como santo, pedimos a Ele o reino, um reino que não seja segundo a lógica do mundo, mas um reino que se faça a vontade de Deus. Um reino em que a sua misericórdia e a sua verdade prevaleça hoje e sempre em nossos corações, em nossa vida. Pedindo a Ele um reino em que o pão não nos falte, não o pão meramente humano, mas o pão cotidiano e necessário, que é o pão da vida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É por isso mesmo, meus amados, que diante da experiência eucarística, somos convidados a experimentar aquele que é o pão por excelência, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede, sede de vida, sede de eternidade, sede de plenitude e de felicidade. Todo aquele que come a minha carne, todo aquele que bebe o meu sangue, este permanece em mim e eu nele, e este terá vida e vida em abundância. É diante desta experiência, meus amados, que pedimos mais ainda que Deus perdoe os nossos pecados. Perdoe os nossos pecados que cometemos contra a nossa condição, contra a nossa própria vocação, vocação de ser jovem,
vocação de ser santo, vocação de ser pai, instrumentos de Deus na sociedade, na igreja doméstica. Pedir a Deus perdão por quantas vezes pecamos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. Irmão, muitas vezes que encontramos na beira da estrada, caído, ferido, machucado, angustiado, e que às vezes, de modo indiferente, passamos por ele e não temos um olhar de misericórdia. Porque Deus nos olha com misericórdia, para que também olhemos com olhar de misericórdia para o nosso próximo e para nós mesmos. É pedindo a Ele, diante destas circunstâncias, que pedimos a Ele, de modo enfático, insistente e perseverante, que não nos deixe cair em tentação. Não que Deus queira a nossa morte, não que Ele queira a nossa condenação eterna, mas que Ele seja reconhecido como nosso protetor, como aquele que é a nossa rocha firme, em que a nossa esperança jamais será decepcionada. É por isso, meus amados e amadas, todo aquele que grita a Deus com insistência, com um coração sincero, este será escutado, reconhecendo em Deus que a graça age na história, de que sua verdade permanece para sempre, de que Ele haverá sempre de nos socorrer em todas as nossas necessidades. É por isso mesmo, meus amados, diante da nossa experiência com o Senhor, que a nossa oração seja uma oração de entrega da nossa vida, da nossa história, de que em cada liturgia, em cada ofertório, possamos entregar ao Senhor, no altar do sacrifício, tudo aquilo que somos e temos, todas as nossas alegrias, angústias e tristezas, colocando também a nossa família, a nossa vocação, a nossa juventude. É por isso mesmo, meus amados, que o grande cardeal Gianfranco Ravasi vai dizer para nós: a oração é respiro da alma, convidando a cada um de nós a não guardar nada para si, nada aquilo que nos torna afastados de Deus, nada aquilo que nos causa sofrimento e dor, mas que possamos apresentar ao Senhor aquilo que tanto temos em nosso ser, aquilo que tanto ansiamos, aquilo que tanto desejamos. É por isso mesmo, meus amados, como nos diz o Papa Francisco, que a nossa oração não seja uma oração circunstancial. Quando eu preciso, eu procuro. Quando eu não quero, não me interessa. Não, que a nossa oração seja insistente, contínua e sincera, fazendo a experiência do nosso pai na fé Abraão, de Moisés também e do próprio Cristo Jesus, que continuamente em sua missão rezou ao Pai para que até mesmo na sua paixão pudesse afastar-lhe o cálice, mas que pudesse ser feita a tua vontade. Rezemos a Deus, pois, para que a sua vontade se realize em nossa vida, em nosso cristianismo, em nossa fé. Que possamos hoje e sempre perceber que Ele é o nosso Pai, Abá, Papai, aquele que não nos deixa só, mas aquele que nos acalenta, que cuida dos seus filhos. Que Alex credende seja Alex orandi, e Alex orandi seja Alex credende. A lei do crer seja também a lei do rezar. Rezemos a nossa fé, rezemos o nosso cristianismo, de tal modo que, meus amados e amadas, que o nosso coração sempre, a cada dia, eleve uma prece a Deus, diante de tudo aquilo que a nossa história, que a nossa vida, que nós experimentamos. Cor ad cor loquitur, coração fala ao coração. Família que reza unida, permanece unida.